Olá a todos, bem-vindo ao Speakcast, o podcast da Speak and Lead. Hoje tenho comigo a Juliana, a minha convidada. Ela é formadora na área da comunicação. Juliana, trouxe-te aqui para falarmos de um dos temas que é bastante pedido lá em casa, que é a comunicação assertiva. Queres partilhar comigo o que é que tu interpretas ou o que é que tu entendes por comunicação assertiva? Claro, antes de mais, olá. Tendo em conta aqui a ideia de pensamento de comunicação assertiva, eu acho que muitas vezes tentamos ir buscar conceitos teóricos, pensar assim em literatura, mas na realidade é nós transmitirmos as nossas ideias, aquilo que pensamos, muitas vezes sem sermos rudes, não é? E tendo em conta também os sentimentos das outras pessoas, portanto, não só o não passar de forma agressiva, mas lendo o espaço à nossa volta, lendo a pessoa e conseguindo transmitir a mensagem da melhor forma possível. Sim, concordo contigo, é isso mesmo. E falaste agora também de um aspecto muito importante, que é uma das técnicas que nós podemos usar no nosso dia-a-dia para desenvolvermos uma comunicação assertiva, que é sem dúvida a escuta ativa. E banalizamos muito isso, mas se efetivamente conseguirmos ouvir o outro também nos vai ouvir a nós, como é lógico, mas será uma forma de melhor comunicarmos. Como também a questão da empatia, acho que é um aspecto que também no nosso dia-a-dia banalizamos e não praticamos aqui muito o colocar-nos no lugar do outro, que é super importante. E sem dúvida que é isso, é tentar não desrespeitar o outro, mas ao mesmo tempo dizer o que pensamos e o que sentimos. No entanto, surgem imensos medos, não é? Sim, com certeza. Que medos é que são esses? Eu acho que nós podemos elencar vários, né? O medo de sermos rejeitados, o medo de armar conflito, se calhar se eu disser o que eu penso, a outra pessoa pode não gostar e podemos entrar aqui num bate-boca. Mas no fundo eu encaro isto como o mesmo medo. Porque se nós formos olhar bem para isto, parece que é tudo a mesma coisa, que é o medo de sermos julgados pelo outro. E eu acho que isto tem muito a ver também com a nossa tendência humana de querermos pertencer a um grupo, de querermos fazer parte. Então isto faz-nos, cá está, andar quase por cima dos ovos, não é? Como costumamos dizer, para garantir que eu não arranjo conflito com o outro não me rejeita, que ele continua a gostar de mim. Então se calhar acabamos por engolir muitas vezes e pôr o que nós queremos ou as nossas ideias para baixo para não desencadear nenhum conflito. Exatamente. Fizeste-me lembrar também aqui da questão do estilo de comunicação de passividade, que infelizmente há muitas pessoas que têm um estilo de comunicação passivo. E o que é que isto significa? Que têm receio de dizer o que pensam e o que sentem, com medo da rejeição, com medo do conflito, e também o que é que isso vai provocar depois a comunicar com o outro. Vai fazer com que, se calhar, nós coloquemos o outro à nossa frente. Ou seja, eu estou super atarefada no meu trabalho, mas tu pediste-me uma tarefa, então eu vou fazer a tua tarefa, vou pôr as minhas tarefas de lado só para te agradar. Se calhar vou pôr em causa o meu trabalho e as minhas tarefas, mas como eu tenho medo que tu fiques chateada comigo, então eu vou fazer o que tu me estás a pedir. E isto é muito o estilo passivo e reconheço isto em várias pessoas do meu núcleo, acho que é bastante comum. E queria que partilhasse aqui comigo qual é que, na tua opinião, podemos fazer de forma que não sejamos tão passivos, ok? O que é que nós podemos fazer aqui no nosso dia-a-dia para sermos mais assertivos? Ok. Eu acho que aqui vai depender muito, porque muitas vezes isto acontece com todos os medos. Isto é um medo, né? E nós muitas vezes, quando tentamos combater um medo, achamos que, ok, tenho que me expor a ele. E é verdade, até certo ponto. Mas eu acho que tu não o devas fazer logo. Ou seja, eu preciso de dizer aquilo à minha amiga que queria dizer há muito tempo e não sou capaz. Se calhar eu vou treinar para isso. Se calhar não vai ser, eu a partir de agora quero ser mais assertivo e parto no dia a seguir para ir dizer logo exatamente tudo o que eu quero dizer. Provavelmente não vai correr bem, porque o que vai acontecer, eu vou ficar nervosa, se calhar não vou encontrar as palavras certas, isso provavelmente vai gerar uma situação em que eu vou chegar ali e vou bloquear e se calhar da próxima vez já não vou ser mesmo assertiva. Ou seja, eu acho que nós aqui devemos ir passinho a passinho, baby steps. Portanto, se calhar, se eu quero ser mais assertiva, vou pensar uma coisa que eu quero ser mais assertiva, mas que é uma coisa mais fácil de fazer e vou fazendo isso, dei o check. Sinto automaticamente que, ok, eu consegui passar este passinho. Depois vou escolher outra situação em que eu quero ser mais assertiva e ir treinando isto, porque é um treino, não é? Não é cliquei, agora vou passar a ser assertiva ou vou passar a fazer isto de outra forma. Portanto, eu acho que essa parte é importante e cá está, estabelecermos limites, muitas vezes aquela dificuldade de dizer que não, portanto,
dizer que não quando é necessário. Não temos que ser rudes, mais uma vez. Se for essa questão, por exemplo, do trabalho da colega, dizer, olha, eu tenho todo o gosto em ajudar-te, mas primeiro tenho que acabar as minhas tarefas e depois vamos ver isto as duas. Portanto, eu acho que é importante isto, porque senão, se nós vivemos num mundo em que somos passivos o tempo todo, alguém mais assertivo ou até mais agressivo vai, com certeza, utilizar isso a favor Como é que tu consideras que nós devemos lidar com alguém mais agressivo? Alguém com um estilo mais agressivo? Eu acho que é uma pergunta difícil, no sentido em que não há assim logo uma resposta. É uma receita, não é? Mas cá está, sendo assertivo. Não sendo passivo, porque aí essa pessoa, como tem tendência a dominar, essa pessoa vai tender a dominar também. Portanto, aqui é importante treinar essa assertividade. Porque o que é uma pessoa, no fundo, com um estilo de comunicação agressiva? Uma pessoa que não tem empatia, como tu disseste, uma pessoa que se calhar não tem escuta ativa, porque muitas vezes a pessoa até pode nem estar a fazer por mal, mas acha que a ideia dela é certa e a correta e quer levar a dela avante e não está a ter muito em consideração o pensamento dos outros, as emoções dos outros. Portanto, aqui é importante tu seres assertivo e mostrares à pessoa, olha, eu sinto-me desta maneira, portanto eu se calhar gostaria que pudéssemos fazer isto desta forma também, porque sendo que essa pessoa tem falta de empatia, se calhar precisa um bocadinho de ser colocada no teu papel e perceber como é que tu te sentes, para daí depois chegarem a uma solução. Claro que isto não vai resultar sempre, não é? Mas eu acho que é um bom passo para avançar. Sim, eu concordo contigo e também gostava de acrescentar que se nós sentimos que alguém está a ser mais agressivo para connosco, acho que podemos dar um passo atrás. O que é que isto significa? Olha, estás a falar assim dessa forma, não me estou a sentir bem como estás a falar, se calhar vamos fazer aqui uma pausa, falamos depois. Podemos e devemos fazer isto, né? Se não nos sentimos bem como a pessoa está a falar para nós, porque se calhar tem falta de empatia, porque está num dia mau, não é? Nós temos todo o direito de dizer, olha, está bem, falamos daqui um bocadinho, não me leves a mal, porque senão, se alguém vai ser agressivo para nós, se calhar nós vamos ter tendência a ser ainda mais agressivos e depois começas ali num bate-boca que não é o melhor, não é de toda a melhor técnica e portanto eu considero que para alguém agressivo, sem dúvida, devemos dar um passo atrás e falar mais tarde, está tudo certo. Assim também acalmamos, a outra pessoa também se acalma, pensa melhor nas suas palavras e acho que vai dar tudo certo, sem dúvida. Fizeste-me lembrar também um pormenor que eu acho muito importante, que banalizamos no nosso dia-a-dia, que é a questão do cansaço. Quanto mais cansados nós estamos, menor será a probabilidade de sermos assertivos. Porquê? Porque não temos o nosso filtro a 100%, não é? Portanto, eu estou super cansada, estou super ensonada, já não tenho aquela capacidade de raciocinar e pensar, bolas, tenho que falar de uma forma mais calma, se calhar eu devo perceber melhor o outro, devo ter mais escuta ativa e lá em casa quero que pensem nisto, se calhar temos de ter mais atenção aqui às nossas horas de dormir, porque é muito importante e é algo que nos esquecemos. Queres partilhar comigo alguma situação, pode dar jeito também às pessoas lá em casa, alguma situação que tenhas sentido falta ou gostavas de ter sido mais assertiva e que agora olhando para trás percebeste, ok, poderia ter feito isto desta forma? Sim, eu acho que há várias situações, portanto, se calhar não vou focar numa em específico, porque acho que há várias situações na minha vida pessoal, na minha vida profissional, em que eu penso, ok, eu podia ter sido mais assertiva aqui. E é sem dúvida uma das coisas que eu tenho que trabalhar. É daquelas competências que eu acho que são importantes, eu acho que consigo ter um pouco de assertividade, mas aquilo que tu falaste há pouco, isto não querendo fugir da pergunta, mas aquilo que tu falaste há pouco tem a ver muito também com a parte da gestão emocional. Eu acho que às vezes o que falta é isto, quantas vezes é que tu não vais para casa e dizes assim, fogo, devia ter dito aquilo para ser mais assertivo, ou se eu tivesse dito as coisas daquela forma, se calhar tinha passado a ideia de uma forma diferente. Mas tem a ver com aquela ativação emocional que tu estás a sentir no momento. Então é importante isto, conseguirmos ter aquela gestão emocional, daí ser importante às vezes sair, não é? E eu acho que, por um lado, sim, tem a ver com a pessoa que está à nossa frente, que se calhar precisa um bocadinho respirar, mas também para mim, não é? Quantas vezes é que nós temos aquela coisa de estar a discutir até às vezes com um namorado, ou um amigo, ou um familiar, e das por ti já estão ali aos gritos. Se calhar precisam de sair um bocadinho da situação, respirar e voltar. Portanto, é importante haver essa gestão emocional para conseguires ser assertivo. Isso é sem dúvida uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque cá está, eu acho que todos nós, não é?
conseguimos com certeza identificar várias situações em que é importante ser assertivo. Fugindo aqui um bocadinho e não fugindo, porque eu acho que é um tema interessante, porque nós não falamos destas coisas, não é? E a verdade é que, ok, eu quero ser mais assertiva, ou quero deixar de ter um estilo tão agressivo, ou quero perceber se eu sou mais agressiva, se sou mais passiva, se o que sou. E eu acho que é importante nós fazermos também esta reflexão e termos este autoconhecimento, porque tu podes ter tendência para ser uma das coisas, não é? E não perceber quais é que são os truques que funcionam. E os truques podem ser diferentes também, dependendo da pessoa. Então acho que é importante começarmos por aí, percebermos quem é que nós somos, reconhecermos a importância disto e depois começarmos a aplicar no dia-a-dia. Até ser formadora na área da comunicação, eu acho que o que me deu mais noção de como é que poderia comunicar foi trabalhar num call center. Porque lá a única coisa que tu tens é a tua voz, a única coisa que tu tens é o teu poder de argumentação, tu não estás frente em frente à pessoa para conseguir estabelecer empatia. E nós sabemos que uma das formas piores para estabelecer empatia é o telefone. E tu tens de conseguir ter essa capacidade de escuta ativa, tens que ter essa capacidade de pôr no lugar do outro. E eu via muitos colegas meus, mesmo na altura em que eu fazia qualidade, portanto auditava para ver se as chamadas estavam a ir ao encontro daquilo que devia ser, a falharem completamente nisto. Porquê? Por esta falta de assertividade. E às vezes basta só confirmar se o que ouviste está correto. Então aquela questão de a cliente acabou de dizer alguma coisa, ou a tua amiga acabou de dizer alguma coisa, e tu dizes, olha, foi isto que eu entendi, certo? E a pessoa dizer certo, já te vai fazer ter uma comunicação muito mais assertiva a seguir. Portanto, é importante cá estar, não acharmos que estamos na cabeça do outro, que entendemos completamente, garantir que fazemos as perguntas certas nos momentos certos e depois cá está, mesmo que tu não sintas a dor da pessoa, tentares perceber porque é que a pessoa se sente assim, daí conseguires treinar. Tens algum momento assim que queiras partilhar? Olha, falaste aí de várias coisas muito importantes, nomeadamente aqui o autoconhecimento, porque sem dúvida que podemos e devemos desenvolver isso em nós, não é? Perceber o que estamos a sentir, também para perceber o que é que o outro está a sentir. E não sermos tão autocríticos. Eu acho que se formos muito autocríticos com nós próprios, vai ser difícil depois sermos mais assertivos, ok? Porque se eu me estou sempre a colocar para baixo, então como é que eu vou perceber como é que posso melhorar, né? Estou sempre tão lá em baixo, e isso é muito importante, sem dúvida. Pensando aqui nas minhas experiências anteriores, antes de ser formadora, também trabalhei no atendimento ao público, mas o que me acontecia muitas vezes era os meus clientes serem agressivos para comigo. Era o prato do dia. Acho que é em todo mundo quando trabalhas com o público, sim. Aquilo era incrível, porque honestamente a minha vontade era responder na mesma moeda, não é? Mas no entanto tens de ter o filtro e tens que perceber, ok, se eu falar da mesma forma que esta pessoa está a falar comigo, isto não vai correr bem. Portanto, eu vou ser assertiva e vou dizer, olha, efetivamente não estou a conseguir compreendê-lo, podemos tentar falar de outra forma, ou seja, porque eu não podia dizer, olha, falamos depois, não é? Então eu tentava compreender o outro e ele depois lá se acalmava e conseguia chegar a uma solução. Mas isto para dizer que, sem dúvida, que o atendimento ao público é a maior bagagem que nós podemos ter para desenvolver a comunicação assertiva. No teu caso só tinhas a voz, eu tinha a voz e tinha a linguagem não verbal, que também é muito importante, mas desafiou-me imenso e deu-me imensa estaleca. Sim, e às vezes cá está, tu própria, quando estás a transmitir uma informação, nem fazes por mal esta questão da assertividade. Eu ainda cheguei a dar um bocadinho de formação em atendimento ao público, em atendimento ao cliente, não atendimento ao público, ao cliente. E eu lembro-me de coisas como virares para o cliente e dizeres tenha calma, ou em vez de te virares e dizeres, olha, pode aguardar uns instantes, dizer aguardar 2, 3 minutos. Isto é o suficiente para aquela pessoa se passar completamente. E eu lembro-me de dizer coisas que cá está, tenta isso pôr no lugar do outro. Quando estás a discutir com alguém, tu gostas que digam, tem calma, está tudo bem. Não, tu vais te sentir 30 mil vezes mais irritada, não é? Então aqui cá está. Importante é a simpatia, de olhar e pensar, deixa a pessoa dizer o que tem a dizer durante um bocadinho, mostra compreensão, olha, compreendo a sua frustração, se eu no seu lugar também sentia o mesmo, mas olha, vamos então focar em solucionar, apresentas a solução da melhor forma possível. Cá está esta questão também de gerir expectativas das pessoas, não é? Se eu me virar para um cliente e disser assim, olha, guardo 2 minutos em linha, se eu voltar daqui a 2 minutos e meio, fiquei mais meio minuto à espera. E a gritos, não pá, diz, olha, pode aguardar uns instantes em linha, uns momentos em linha.
Ou seja, nós temos de ter consciência que mesmo que às vezes a intenção não seja passar uma agressividade ou outro tom qualquer, a pessoa pode entender dessa forma. Daí ser importante, cá está, percebermos como é que podemos mudar a nossa linguagem, ser mais assertivos e também, pronto, de forma a prejudicar o menos possível aquela interação. E focaste também num aspecto muito importante que é o pedir feedback. Ter a certeza se efetivamente percebemos o que é que a pessoa nos quis dizer. Sem dúvida que isso também é uma das técnicas que nós devemos aplicar no nosso dia-a-dia para sermos mais assertivos. É, ok, tu quiseste mesmo dizer isto, certo? Percebi bem. Acho que mais vale sermos chatos e perguntar as vezes que forem precisas do que assumir uma resposta sem perceberes e aí se calhar pode-se gerar um conflito. Agora, em contexto de formação, porque tu és formadora na área da comunicação, já aconteceu alguma situação que tivesses que ser mais assertiva? Ou só te aconteceu, por exemplo, dares esta temática de comunicação assertiva? Sim, eu acho que cá está. Quando falas de comunicação, acabas por falar sempre um bocadinho de assertividade, pronto, seja em que contexto for, não é? Em que sessão de formação for, em que tivesse que ser mais assertiva. Eu acho que o facto de nós lidarmos com adultos faz com que haja menos situações de as pessoas estão a cochichar ou estão a ter assim um comportamento um bocadinho mais infantil, mas ainda assim acontece, não é? Acontece. E há situações em que eu olho e penso, ok, tipo, eu esperava disto, sei lá, de adolescentes ou assim, mas eu acho que é normal e por um lado até é bom sinal, quando tu tens formandos que às vezes até estão assim a falar uns com os outros e não se conhecem de lado nenhum, significa que pronto, estão à vontade ali naquele espaço o suficiente para o fazer. Mas claro que tu não podes ter muitas pessoas que estão a desviar a atenção de ti, porque senão depois toda a sessão de formação pode cair por aí abaixo. Então houve algumas situações em que se calhar exercícios que as pessoas estavam-se a exaltar muito e que tinha que pedir para ter calma, e depois o facto também de ser mulher, de não ser uma pessoa com um ar muito agressivo, se calhar também não ajuda muito, né? Então aí houve algumas situações em que eu senti um bocado, ok, como é que eu agora vou controlar estas 20 ou 30 pessoas que estão a olhar para mim? E aí, se calhar, ter com um bocadinho de calma, mas também sempre de uma forma mais assertiva, do género, olha, o vosso colega está a apresentar agora, tipo, quando vocês vierem para cá para a frente também não querem barulho, certo? Ou seja, sempre tentando apelar também a essa parte de se porem no lugar do outro, não querem com certeza que lhes aconteça a mesma coisa. Mas de resto, não me estou a lembrar assim de uma situação em que senti que precisasse mesmo de ser completamente assertiva com aquela pessoa. Eu tive algumas situações de formação individual em que, pronto, o meu objetivo era ajudar a pessoa a terminar um curso e acontecia muitas vezes nós estabelecermos um objetivo para a aproximação e a pessoa não cumprir com o objetivo durante 3, 4 sessões seguidas. E aí sentia-se a necessidade de ser mais assertiva, mas cá está, punha sempre a bola também no lado da pessoa. Se eu fizer o meu trabalho bem, se eu tiver a conseguir dar as ferramentas para a pessoa conseguir estudar, estabelecendo objetivos que façam sentido e que são realistas, a pessoa também tem que fazer o seu trabalho de casa, também tem que estudar e cá está, porque acima de tudo o curso é para a pessoa, não é? E tentava lembrar isto de, eu estou aqui, eu vou fazer o possível para ajudar sempre porque é o meu trabalho, mas se não houver trabalho dessa parte, não é? Então houve algumas situações assim, porque eu acho que é normal encontrar sempre formandos um bocadinho mais desmotivados, mas tirando isso não me estou a lembrar assim. Tu lembras-te de alguma? A mim, em contexto de formação, já me aconteceu, apesar de serem adultos, já me aconteceu estarem só agarrados ao telefone, por exemplo, e não me estarem a ouvir, e eu não gostar dessa situação e pedir, olha, desculpa, não me sinto à vontade, não me sinto confortável, gostava só que me ouvisses. Se não estiveres a perceber, diz-me, eu tento melhorar aqui a minha comunicação, mas dá-me uma oportunidade, ouve-me, não estejas já agarrado ao telefone. Isso já me aconteceu algumas vezes e aí tive que ser efetivamente mais assertiva, como também já me aconteceu muito no meu dia-a-dia. Mas em contexto de formação, eu lembro-me que inicialmente era super frustrante. Como é que eu agora, para não ser agressiva, vou pedir para se calarem? Como é que eu vou explicar este assunto sem parecer demasiado agressiva? Assuntos, sei lá, mais caricatos, mais sérios. Portanto, e senti muita dificuldade nesse sentido. No entanto, já tenho vindo a melhorar isso em mim e já ter esta noção acho que ajudou-me bastante. A prática, lá está. Eu queria também partilhar que, em contexto de formação, noto que há muitos formandos que são passivos,
no sentido de que não expressam, por exemplo, quando nós colocamos, tem alguma questão, alguma dúvida, eu sinto que há muitos com medo de serem mal interpretados para com o grupo, medo da exposição, com medo da exposição, têm receio. Então isso é desafiante para mim, para eu tentar explicar aos meus formandos porque eu percebo, não é? Empaticamente eu consigo perceber que ele está com receio do resto do grupo, e tento ajudá-lo dessa forma. Isso é bastante desafiante para mim. Como também já aconteceu em formações individuais, eu sentir que a pessoa não está-me a ouvir e ter que melhorar a minha comunicação e ter que ser mais assertiva. Lá está, é a nossa bagagem. Sim. É a prática. É exato. É isto que eu queria lançar lá para casa, é mesmo esta questão da prática. Queria partilhar contigo, ou queria que partilhasses também, alguns momentos que tenhas sentido... como é que eu tenho de explicar isto? Alguns momentos que tenhas sentido que foste demasiado agressiva e que deverias melhorar o teu estilo? Não sei, acho que eu tenho... E cá está, eu acho que estou mesmo no extremo oposto. Ok. Eu acho que estou no extremo oposto. E agora, pegando um bocadinho nisto e até tendo em conta o que tu estavas a dizer há pouco, que eu estava a pensar nisto à medida que ias falando, eu não sei se conheço assim tantas pessoas agressivas no seu estilo de comunicação. Okay. Aquela pessoa que grita, aquela pessoa que aponta o dedo... Posso conhecer uma ou duas, mas são tipo uma ou duas. Ou seja, isto é interessante porque deve haver com certeza algum estudo, alguma coisa que já fizeram sobre isto, mas eu acredito que hajam mais pessoas passivas do que agressivas. Sim. Ou às vezes até aquele mais meio termo do passivo ou agressivo, sabes? Que é tipo, tu já és passiva há tanto tempo, começas a lançar aquele sarcasmo, aquela ironia, aquelas piadinhas, mas nunca direto. Eu acho que as pessoas têm esse medo de ser diretas, portanto eu acredito que essa personalidade, esse estilo comunicacional um bocado mais agressivo, seja mais difícil de encontrar. Sério? Cá está, se calhar imagina, quando tens demasiada confiança, agora pensando nisto, tu pensar até com o meu namorado, ou assim, se calhar, se tu tens demasiada confiança, ou a minha irmã, tu já estás tão à vontade com aquela pessoa que tu não estás com medo que aquela pessoa te vá julgar ou que vá fazendo isto, e se calhar aí tu consegues ser um bocadinho mais agressiva. E eu acho que isto é perfeitamente natural. Há situações em que tu, se calhar, os mais próximos é aquele que tu és capaz de tratar pior, vá. É onde eu queria chegar. Mas tem a ver com isso, sim. Sem dúvida. No nosso contexto mais íntimo, digamos assim, temos mais tendência a ser mais agressivos. E era algo que deveríamos praticar e desenvolver e melhorar em nós, não é? Se nós, no nosso contexto, treinarmos para ser mais assertivos e não tanto agressivos, depois no nosso contexto de trabalho, se calhar, vai-nos ajudar para sermos mais assertivos. É isso mesmo. Mas é interessante isso que tu estás a dizer, da questão do círculo mais próximo e do círculo mais afastado, porque cá está, dentro do círculo próximo, né? Se calhar sim, vais encontrar essas formas de agir às vezes um bocadinho mais agressivas, né? O seu comunicacional um bocadinho mais forte, mas porque se calhar há essa proximidade. Mas se nós estivermos a falar de um círculo mais formal, por exemplo no trabalho em que tens colegas, tens superiores, se calhar aí vais ter mais dificuldade a ser assertivo por isso mesmo. Portanto, imagina, sei lá, que eu sou o teu chefe ou o teu supervisor e digo que este trabalho tem que estar feito amanhã. Como é que achas que nós podemos gerir aqui esta situação e ser mais assertivos? Olha, isso é uma situação bastante comum, portanto, ótima questão. Eu diria que é importante nós dizermos o que pensamos. Ou seja, se eu estou super atarefada com as minhas tarefas e tu, minha chefe, estás-me a pedir uma outra tarefa para ontem, eu acho que tenho que dizer, olha, tenho estas aqui. Em stand-by, como é que é? É tranquilo por ti deixar em stand-by para fazer estas? Quais são as prioridades? Eu acho que é importante. Não devemos só assumir que se o meu chefe me pediu, vou já fazer. Sim, claro, tens que lhe obedecer, mas também tens de dizer o que pensas. Ele pode não estar a perceber que efetivamente tens umas outras tarefas para trás. Eu acho que é importante também, para estabelecer aqui uma relação empática e uma relação mais próxima com o teu chefe, acho mesmo muito importante nós dizermos o que pensamos e o que sentimos, não ter receio. E se por alguma razão sentimos que não estamos a ser bem interpretados, então vamos tentar mudar ou melhorar aqui a nossa comunicação, porque pode acontecer, não somos perfeitos a comunicar, não é? E só lá vamos com a prática, que é mesmo assim. E também pode acontecer enquanto colegas. Tu podes ser minha colega, podes-me estar a pedir ajuda para fazer uma outra tarefa e eu não te consegui logo ajudar. E está tudo certo, não significa que vais ficar chateada comigo, ou não significa que não me vais voltar a pedir ajuda. Mas é importante também para mim perceberes que, se calhar, não te vou ajudar com tanta qualidade porque tenho isto tudo para fazer. Claro. Do que estar-te a ajudar e a despachar.
Mas eu acho isso muito importante e também para transmitir lá em casa que temos que ir praticando, independentemente de ser o nosso chefe, a nossa colega, o que for, temos que ir praticando e ter a noção. Eu acho que é muito importante explicar e ter essa noção, pedir feedback, tentar criar uma relação mais próxima, porque no nosso dia-a-dia não fazemos nada disso, estamos sempre tão atarefados e estressados e não pensamos nisso. Mas queria também te questionar qual é que é, na tua opinião, técnicas que nos podem aqui ajudar a relaxar, de forma a conseguirmos ser mais assertivos. Cá está, eu acho que isso é muito importante, não é? Essa parte da gestão emocional também, como falamos há pouco. Então, para além do teu autoconhecimento, perceberes como é que tu ages nessas situações, se és mais passivo, se és mais agressivo, se até és assertivo. Se não fores, tentar gerir essa parte da emoção mesmo para ti próprio, não é? Portanto, algumas coisas como, por exemplo, a respiração diafragmática podem ajudar. Técnicas de respiração aí podes contar as que for preferível para ti. Há pessoas que vão até aos 3, há pessoas que vão até aos 4, há pessoas que vão até aos 6, mas eu acho que é importante o respirarmos para realmente conseguirmos relaxar e termos a cabeça, cá está, mais limpa. Exatamente. Com menos ruído mental e conseguirmos então ser mais assertivos. Acho que às vezes também não é planeares tintim por tintim o que vais dizer, mas por exemplo, se eu sei que amanhã tenho uma situação em que tenho que ser assertiva, e não sei exatamente o que eu vou dizer, porque não pôr por tópicos quais é que são aqueles temas que eu quero dizer, para depois quando chegar ao pé da pessoa ter a certeza que digo tudo. Acho que também treinar essa empatia depois no lugar do outro, essa parte do ouvires, não é? Também o outro lado, porque às vezes tu podes ir super lançada para dizer uma coisa e se calhar não é nada daquilo que tu achavas, não é? Portanto é importante ouvires o outro, mas para ti acima de tudo acho que cá está, respirar, meditar às vezes também pode ajudar bastante, principalmente para pessoas que têm problemas para dormir, ajuda bastante. Há até várias meditações guiadas que são super fáceis de fazer no YouTube, portanto aqui acho que é essa parte contigo própria para depois poderes passar ao outro. Sem dúvida, eu também concordo. Imaginar que temos um balão na barriga, costumo fazer isso várias vezes comigo, encher o balão enquanto inspiro, esvaziar o balão enquanto expiro, porque ajuda-me aqui a oxigenar o meu cérebro e a pensar melhor e se calhar o facto de pararmos e pensarmos vai-nos ajudar, ok, se calhar eu tenho que falar desta forma para o outro me perceber, não posso ser tão impulsiva. O parar, o respirar é muito importante, sem dúvida, e acho que é uma das maiores técnicas que nós podemos trazer lá para casa. Não sei se queres acrescentar mais algum conselho para quem nos ouve? Não, eu acho que no fundo é resumir um bocadinho estes pontos que falámos, não é? Portanto, relaxar, conseguir conhecer-me a mim próprio, não é? Pôr-me no lugar do outro, praticar também esta questão do feedback, portanto, se eu não percebo, ou mesmo que eu acho que percebo, fazer a pergunta, foi isto que eu entendi, certo? E daí avançar, treinar várias vezes isto, começar pelo pequenino, não é? Se o pequenino é ir falar com uma amiga minha porque tenho uma coisa para lhe dizer e o máximo é dizer ao meu chefe alguma coisa que eu preciso dizer há algum tempo, se calhar vou começar pela minha amiga primeiro e vou subindo as escadinhas até ao momento mais difícil e acima de tudo não tentar ser perfeito, portanto fazer o melhor que conseguimos e mesmo que às vezes não dê e que se calhar eu até me deixe levar por aquela ativação emocional e diga alguma coisa que não quero, está tudo bem no dia a seguir dizer à pessoa, olha, se calhar ontem não fui mais correto possível, se calhar transmiti isto, mas o que eu queria transmitir era outro, e tentar tratar os outros como gostávamos que nos tratassem a nós, sinceramente. Sem dúvida, desenvolver aqui a nossa autoestima também e não sermos tão autocríticos connosco próprios. Obrigada por teres vindo. Obrigada. Obrigada, até um próximo episódio.